Este episódio foi criado a partir do inglês com inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Se você fosse um treinador de vida para uma fraude que finge ser um profeta, você diria: essa coisa que você está chamando de revelação faz com que você pareça ruim, faz com que seu principal financiador pareça ruim. Não é isso que queremos. Queremos algo que faça as pessoas pensarem que você é um santo, que você é perfeito. Que atitude estranha, se fosse parte de uma farsa elaborada, ter as sessões 3, 5 e 10 entre as suas primeiras revelações registradas e publicadas, nas quais o Senhor o espanca publicamente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway, que embarcou no serviço de Deus. John, isso é Doutrina e Convênios 4:2. Ó vós que embarcais no serviço de Deus. Adoro essa palavra, Hank. Eu aceito. Pesquisei isso uma vez e adivinha quantas vezes a palavra embarcais aparece não apenas em Doutrina e Convênios, não apenas no livro de Mórmon, não apenas na Bíblia, não apenas na Pérola de Grande Valor, em todas as Escrituras. Adivinhe quantas vezes? Sei que é mais de um, porque estou lendo aqui mesmo. Uma única vez. Não é mais de um. Essa é a única vez no texto real. Acho que alguém usa em uma sinopse, mas no texto, uma única vez. John, nosso convidado desta semana é o Dr. Rob Eaton. Rob, muito obrigado por se juntar a nós. Esta é sua segunda vez no Follow Him. Sim, e isso é surpreendente. Obrigado por me receber de novo. Agradeço muito porque aprendo muito ao me preparar para esses podcasts. Ah, que bom! Eu raramente tinha um segundo encontro na faculdade. Então é bom ser convidado novamente. John, Doutrina e Convênios, sessões 3, 4 e 5. Sessões fundamentais, sessões iniciais de Doutrina e Convênios. E acho que a sessão 3 é a primeira revelação escrita de Joseph Smith. O que vem à sua mente quando você pensa em 3, 4 e 5? Isso é antes da publicação do livro de Mórmon, obviamente, antes da organização da igreja. Joseph Smith é realmente castigado na sessão 3. É um momento realmente doloroso para eles, por isso é muito interessante. E vemos que se você fosse publicar algo em que realmente fosse castigado por não guardar os mandamentos, você gostaria de publicar isso? Mas, como você disse, vamos enviar isso para todo mundo e esse é o primeiro. É incrível. Isso é fantástico. Rob, e você? Como você está se preparando para as sessões 3, 4 e 5, que não são novas para você, para onde quer ir hoje? Elas não são novas para mim, mas aqui está uma conexão nova para mim, que observei agora mesmo. Joseph é chamado para servir de testemunha na sessão 5, o versículo 2. Foi dito que ele havia sido chamado. Martim está sendo preparado para ser uma testemunha. E a sessão 4 é, na verdade, para todos nós, que podemos ser uma testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as coisas. Vejo isso como um maravilhoso trio de sessões sobre a preparação de testemunhas, se preferirem, para todos nós, ao servirmos de testemunhas do Salvador, do livro de Mórmon e da alegria do Evangelho em nossa vida. Isso é lindo. A sessão 4 traz um pouco de trauma aos meus ouvidos, porque no primeiro dia no campo missionário, meu presidente disse: Elder Smith, recite a sessão 4 de Doutrina e Convênios. E tive muita sorte, porque por algum motivo eu tinha essa sessão quase memorizada. Ele me ajudou um pouco. Portanto, qualquer missionário que esteja ouvindo ou alguém que tenha recebido um chamado para servir missão, talvez queira ler esses 7 versículos e memorizá-los antes de conhecer o presidente da missão. De fato, esses podem ser os versículos das Escrituras mais recitados na igreja, além daqueles que contêm as orações sacramentais. É preocupante que, às vezes,
eles sejam mais recitados do que compreendidos, por isso estou ansioso para mergulharmos juntos na sessão 4 hoje. É interessante notar que, na verdade, ela não é apresentada como uma sessão missionária. Não há trabalho missionário. Não há uma igreja. Esse será, de fato, um dos meus pontos principais sobre a sessão 4. Por mais que se aplique maravilhosamente aos missionários de tempo integral, esta é realmente uma carta para qualquer pessoa que se dedique ao serviço de Deus. Tem muitos de nós na igreja não percebemos isso e pensamos: essa é a sessão missionária. E não perguntamos: como isso poderia me ajudar como professor da primária, novo líder do quórum de élderes, ou simplesmente alguém que está trabalhando por conta própria para Deus? Um conceito sobre o qual falaremos hoje. Eu adoro isso. Deixe-me ler o manual. Vem e segue-me depois, Rob. Vamos passar para você. John, estou animado para aprender com você também. Doutrina e Convênios 3, 4 e 5. Minha obra será levada adiante. Adorei o primeiro parágrafo. Durante seus primeiros anos como profeta do Senhor, Joseph Smith ainda não sabia tudo sobre a obra maravilhosa que tinha sido chamado a realizar. Mas uma das coisas que ele aprendeu com suas primeiras experiências foi que, para realizar a obra do Senhor, ele tinha que manter os olhos fitos na glória de Deus. Por exemplo, se o Senhor lhe aconselhou a fazer algo que ele não tinha certeza se queria fazer, ele precisava seguir o conselho do Senhor. E mesmo que ele tivesse muitas revelações e poder para realizar muitas obras poderosas, se achasse que o que queria era mais importante do que a vontade de Deus, ele deveria cair. Mas Joseph aprendeu outra coisa igualmente importante sobre como fazer a obra de Deus. Deus é misericordioso, e se Joseph arrepende-se sinceramente, ele ainda seria escolhido. A obra de Deus é uma obra de redenção e essa obra não pode ser frustrada. Que maneira brilhante de dizer, tudo bem, vamos mergulhar nessas sessões. Rob, como você quer começar? Há muitos nomes nessas sessões que talvez nem todos os nossos ouvintes conheçam muito bem. Quero juntar as sessões 3 e 5, porque vejo como essa maravilhosa história de 2 dos mais eleitos servos de Deus que tropeçaram, receberam a correção divina, arrependeram-se, levantaram-se e misericordiosamente receberam uma segunda chance e se levantaram ainda mais fortes. De fato, vejo essa experiência inicial como uma experiência especial para Joseph, que se prepara para se manter firme e corajoso contra as marés das opiniões de homens e mulheres pelo resto de sua vida. Ele aprende com o tropeço ou erro, mas na verdade o Senhor o chamaria de pecado. Ele aprende com esse erro, mas recebe uma segunda chance. Portanto, começaremos com a história de Martin Harris, e o que Garrett Dirkmaat nos lembrou da última vez poderia ser melhor chamado de 116 páginas roubadas do que 116 páginas perdidas. Perdidas é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. Tenho certeza de que elas estão em algum lugar. Eu as encontraria um dia com minhas chaves e todas as outras coisas que perdi tantas vezes. Eu me lembro disso, Rob, há 4 anos atrás. Deveríamos colocar o link desse episódio nas notas do programa. Porque, John, você se lembra de como ele foi inflexível? Ele foi inflexível. Foi roubado. Garrett, ele é ótimo e esse é um ótimo episódio. Eu lhe disse antes do programa que fiquei impressionado com a qualidade de vocês logo de cara com este podcast e adoro ouvir esse episódio. Ele ainda entra em mais detalhes históricos do que eu entrarei hoje, talvez porque ele sabia 10 vezes mais sobre isso do que eu, mas entraremos no assunto. Mas se você quiser saber mais, esse é um ótimo episódio para explorar. Na verdade, não falamos sobre os episódios anteriores que fizemos há 4 anos, John, mas deveríamos começar a relacioná-los para o caso de alguém pensar: o que será que disseram sobre isso?
há 4 anos? Provavelmente você ouvirá falar bastante sobre pandemias, porque é mais ou menos onde estávamos. Era isso que estávamos fazendo. As escrituras mudam à medida que nossa vida muda, não é mesmo? O que vemos? Ao abordarmos alguns dos antecedentes, achei que vale a pena destacar alguns dos recursos da guia História da Igreja da Biblioteca do Evangelho, que poderiam ser relevantes para os usuários durante todo o ano. Tudo bem? Sim, por favor, faça isso. Vá até a página inicial da Biblioteca do Evangelho e clique em História da Igreja. Para mim, é a 4ª fileira de ícones ali embaixo. E deixe-me perguntar a cada um de vocês: há algum recurso aqui para o qual vocês querem fazer uma sugestão? Em meu curso Fundamentos da Restauração, uma das coisas que fazemos é ajudar os alunos a descobrir cada um desses recursos. E muitos deles já conheciam superficialmente, mas passaram a gostar. Há algum desses recursos na guia História da Igreja que você adora e acha que as pessoas deveriam descobrir? Para mim, Rob, John, você se lembra, e eu menciono esse episódio com frequência, porque foi um momento muito tocante para John e eu. A doutora Melissa Inouye veio falar sobre Mosias 18 e ela nos indicou essas histórias mundiais. E honestamente, talvez eu nunca tenha clicado nelas porque pensei, bem, há tanta coisa aqui, mas ela disse, elas são curtas. Quisemos fazê-las curtas de propósito para que vocês não se sentissem sobrecarregados. Elas não são mais longas do que as parábolas do Salvador. Acho que ela disse. Eles são brilhantes. Você pode clicar em qualquer país do mundo e verá um resumo de 4 parágrafos de sua história com a igreja. É muito divertido dar uma olhada. Acho que uma vez eu estava sentado num aeroporto e pensei, bem, vou dar uma olhada em alguns desses, e eles são brilhantes. Se você viaja, é ótimo ler sobre a história da igreja no país para onde está indo. Assim, quando você estiver em Edimburgo, na Escócia, em vez de apenas subir a colina de Arthur ou trono de Arthur, com centenas de outros turistas, é maravilhoso saber algo sobre a história da igreja no país onde você está. Adorei essa. Na verdade, eles publicaram um pequeno livro chamado Revelações em Contexto. É muito bom conhecer a história de cada uma dessas sessões, e é sobre isso que falamos aqui. Mas o site Revelações em Contexto é muito mais completo. Acho que quanto melhor eu entender os atores dessas revelações, melhor entenderei o texto das revelações. Na verdade, isso é especialmente importante para a doutrina e convênios. No livro de Mórmon e na Bíblia, temos as histórias. E às vezes, no livro de Mórmon, e assim vimos, doutrina e convênios é apenas a parte do assim vimos. É a resposta do Senhor a perguntas em muitos casos, ou sua resposta às circunstâncias. E se não entendermos completamente essas circunstâncias, podemos perder o significado original de algumas das coisas que ele disse. E descobri que quanto melhor entendermos isso, mais fácil será aplicar essas escrituras a nós mesmos. Veremos isso hoje, especialmente na seção 4. Ao ignorarmos a história de fundo, muitas vezes negligenciamos o significado original da seção para pularmos direto para o que se tornou mais comum hoje em dia. Adoro revelações em contexto. E um de meus alunos acabou de apontar isso porque eu estava reclamando que pode ser difícil descobrir qual dos ensaios corresponde a qual seção de doutrina e convênios. Meu aluno levantou a mão e disse, Irmão Eaton, é o ícone no canto superior direito. Portanto, se você for para a seção 3, há um pequeno ícone no canto superior direito. Clique nele e você será levado diretamente para o ensaio relevante do Revelações em Contexto. Um recurso extraordinário. Que bom! Agora, Rob, isso é sarcasmo. Pode haver quem diga, a igreja esconde sua história, não há nenhum lugar onde eu possa aprender sobre a história da igreja. Quantas horas de conteúdo há nesse guia que você nos mostrou? Mais do que eu já ouvi como alguém que ensina fundamentos da restauração. E, de fato, aprendi coisas na 2ª e 3ª vez que ouvi e li o livro Santos. Santos é um resumo extraordinariamente transparente, edificante
acessível e bem escrito da história da Igreja. Estou apenas começando a ouvir o volume 4. Eu amo Santos. Se você ainda não descobriu isso, espero que o faça este ano ao estudarmos Doutrina e Convênios juntos. Muitos de nossos convidados hobby nos dizem que sua preocupação não é que os santos dos últimos dias estudem demais a história da igreja. É que eles estudem muito pouco. Essa aba que você nos mostrou, se você consumisse toda essa história da igreja, seria uma sólida base na história da igreja. Só para destacar alguns outros, mas há um tópico de história da igreja e, portanto, temos registros de pessoas, lugares e eventos. É rico e maravilhoso. Vocês têm Joseph Smith Papers e o Joseph Smith Papers Podcast. Eles têm ótimos podcasts sobre restauração do sacerdócio, Kirtland, Carthage, séries de 8 episódios que são maravilhosas. E tudo isso está reunido em uma única guia, que eu vi quando me preparava para isso e pensei, não sabia que eles tinham organizado tudo ali e dessa forma. São recursos históricos. Então, se eu clicar em Recursos Históricos de Doutrina e Convênios 3 a 5, serão reunidas todas essas fontes diferentes relacionadas a essa passagem das Escrituras. Um ótimo lugar para ir. E agora a Igreja também está fazendo isso para nós este ano, em uma pequena seção chamada Pessoas, Lugares e Eventos, no manual Vem e Segue-me, mas somente na versão online. Alguns recursos excelentes que utilizei na preparação para o dia de hoje e espero que nossos ouvintes também aproveitem. John, se disséssemos aos nossos ouvintes, ei, entrem nesta aba, a aba História da Igreja, e não voltem ao nosso podcast até que tenham passado por tudo isso. Acho que eles voltariam e nós já estaríamos velhos, grisalhos e desaparecidos. E eles diriam, o que aconteceu? Uma das minhas citações favoritas, você já me ouviu dizer isso antes, Robbie, é de Stephen L. Richards. Ele disse, é bom ser fiel, é melhor ser fiel e competente. Acho que não se trata apenas de eu ter um testemunho, o que obviamente é maravilhoso. É que eu tenho um testemunho e sei por quê. Sei de onde ele vem. Conheço nossa história. Ele está lá para nós. Se você realmente quiser se tornar competente na história da igreja, a informação está lá. Elas estão prontas para você. Estou muito feliz por estar vivo e ensinando nesta parte da dispensação que temos mais informações do que nunca, mais acesso a elas e um período de grande transparência sobre a história da igreja. Adoro o fato de podermos ministrar o curso Fundamentos da Restauração, no qual abordamos de frente questões históricas que podem desafiar a fé de alguns alunos. Acho que descobrimos que a melhor maneira de fazer isso é abordar o assunto com honestidade e dentro de uma estrutura repleta de fé que realmente faça com que os alunos saiam dessa aula e espero que os membros da igreja saiam deste ano, pois sabemos que nos sentiremos ainda mais seguros em nosso testemunho da veracidade do Evangelho restaurado. John, sei que você concorda que quanto mais estudo a história da igreja, mais impressionado fico não apenas com o Senhor, mas com essas pessoas imperfeitas que fizeram coisas extraordinárias. E como já falamos, é como se os jovens, eles são jovens adultos, muitos deles sem experiência pessoal, vamos começar uma igreja. Não, essa não era a intenção deles. De fato, uma exceção, à parte dos jovens, é Martin Harris. Então, vamos dar uma olhada nele, se possível. Vamos lá. Hank e John, alguma ideia sobre por que é compreensível que Joseph Smith realmente quisesse ajudar Martin com seu pedido de empréstimo das 116 páginas, se pudesse? Porque isso teria sido algo tão tentador para ele, apesar de a primeira resposta ter sido negativa. Eu diria, em primeiro lugar, que esta é a primeira pessoa fora de sua família que acredita nele. Será que Martin não tem um pouco de dinheiro para ajudar esse pobre fazendeiro que foi chamado para fazer algo que está muito além dele e de seus recursos?
Na verdade, quando Joseph quer sair da cidade porque está enfrentando mais perseguição e tem algumas dívidas para pagar, ele só consegue fazer isso com a ajuda de Martin Harris. $50 não parece ser muito dinheiro em nossa época, mas como o irmão Dirk Matt apontou da última vez, Joseph comprou 14 acres, uma casa e um celeiro por $200. Portanto, isso foi um quarto desse preço. Isso lhe dá uma ideia do valor de $50. Ele está em dívida com Martin Harris. Na verdade, não é só isso. Em algum momento, ele deve estar pensando: provavelmente precisamos publicar esse livro que estamos traduzindo e isso vai custar dinheiro. Como vou conseguir fazer isso? Ele não tem outra opção a não ser Martin Harris. Ele é seu único apoiador financeiro. Ele precisa da ajuda de Martin para conseguir publicar o livro no mundo. Certamente isso pode ter influenciado seu pensamento, já que Martin faz o que parece ser um pedido muito razoável. Preciso acalmar minha esposa. Posso pegar emprestadas as 116 páginas? Essa é uma situação difícil de se encontrar. Como você disse antes, Robbie, essa é uma lição importante que Joseph Smith vai aprender. Doloroso e, portanto, memorável. 2 outros fatores podem ter pesado aqui. Um deles é o fato de Joseph ter visto em primeira mão como a senhora Harris pode ser exigente e difícil. Ela foi à casa da família Smith à procura das placas. Quando Martin diz a Joseph: "Eu realmente preciso disso para tirar minha esposa de cima de mim", essa é uma explicação muito compreensível. E aqui está a última coisa que acho que às vezes deixamos passar despercebida. Eu fiz isso frequentemente. Joseph tem 22 anos nessa época. Martin tem 47. Esses não são 2 amigos. Essas são as idades relativas de um estudante universitário e um professor, um missionário de tempo integral e um presidente de missão. Acho que essa diferença de idade pode ter sido algo que também pesou na mente de Joseph, pensando: aqui está alguém mais velho que foi gentil comigo, que acredita em mim, que passou alguns meses me ajudando a traduzir. Será que não posso receber sinal verde para lhe dar o que ele pediu? E ele pediu o suficiente para que, na terceira vez, recebesse o sinal verde do Senhor com relutância e mais tarde descobrisse por que o Senhor havia lhe dito não. Como faço parte do grupo de professores de uma universidade, sei a diferença entre um membro júnior e um membro sênior grupo de professores. Não sou tão júnior como era antes, mas me lembro de dizer: quero muito ajudar essa pessoa que me pediu isso. Eu realmente quero fazer o que ele me pediu. Ele é um membro do grupo de professores. Há um desejo de ser útil. Mas com tudo isso em mente, parece bastante compreensível que Joseph tenha ido ao Senhor 3 vezes. E ainda assim, ele foi repreendido. Martin foi repreendido. Mas quero pular um pouco para o final da história e, embora hoje falamos sobre as deficiências de Martin, seus pecados e os de Joseph, como devemos nos lembrar de Martin no final? O que você gostaria que os ouvintes levassem sobre nossa dívida com Martin Harris? Martin Harris dá credibilidade à coisa toda, e acho que Joseph Smith sabia disso. Não apenas pelo apoio financeiro, ele é um fazendeiro respeitado na região. Ele é um fazendeiro com muito sucesso, seja lá o que isso significava naquela época. Ouça, Martin ainda não foi batizado. É como se lembrássemos de Tomé duvidoso em vez de Tomé corajoso que disse: "Vamos morrer com ele." Ótima analogia. E penso em Martin Harris, ouça, ele financiou o projeto. Ele veio para o Oeste, ele nunca negou isso. Vamos nos lembrar disso sobre Martin. Quero me lembrar do resultado de tudo isso por causa de Martin Harris. Não por causa desse obstáculo aqui, porque isso foi antes mesmo de ele ser batizado. Isso foi antes de qualquer pessoa ser batizada, não foi? Todos nós esperamos ser definidos e lembrados por nossos melhores momentos e contribuições, não por nossos maiores erros e pecados. Portanto, acho que podemos estender essa mesma misericórdia a Martin Harris e honrá-lo,
Como igreja, temos uma dívida institucional e coletiva com ele. Joseph Knight, Isaac Morley, John Tanner e pessoas como os Sorensens, pessoas que foram prósperas e consagraram essa prosperidade para ajudar a construir o reino de Deus. Martin Harris é realmente o primeiro de uma longa fila de pessoas que se encaixam nesse modelo maravilhoso e somos gratos por eles. O presidente Dallin Harris Oaks é particularmente grato por ele. Ele diz, por ter um interesse especial em Martin Harris, ele é seu tataraneto. Por ter um interesse especial em Martin Harris, fiquei triste com a forma como ele é lembrado pela maioria dos membros da igreja. Ele merece algo melhor do que ser lembrado apenas como o homem que obteve injustamente e depois perdeu as páginas iniciais do manuscrito do Livro de Mormon. Somos defensores de Martin Harris aqui no Follow Him. Rob, se eu sou novo na igreja, se esses nomes são novos para mim, na verdade ainda não contamos essa história, você pode nos dar uma breve visão geral de quem é Martin Harris e o que aconteceu que levou a essa situação dramática. John, sinta-se à vontade para participar também. Eu ia dizer para fazermos isso no estilo Wikipedia. Eu começo e você acrescenta detalhes conforme achar necessário. Martin Harris é esse benfeitor e crente nas palavras de Joseph. Na verdade, ele teve algumas epifanias espirituais próprias que foram preparatórias. Ao preparar este podcast, aprendi coisas que eu não sabia sobre uma teofania que ele teve apenas alguns anos antes disso acontecer. Ele foi preparado espiritualmente e está buscando essa restauração. Rapidamente acredita em Joseph e, no entanto, como todos nós, com algumas tendências do homem natural, ainda duvida de si mesmo às vezes e não é ajudado por sua esposa, que rapidamente se torna antagônica ao que ele está fazendo. E em defesa dela, ele está gastando muito dinheiro e muito tempo para o que, se você não tiver recebido a confirmação do Espírito, pode parecer um empreendimento bizarro, que é altamente improvável de ser o que diz ser. Ele acaba se tornando o escriba de Joseph e ajuda a traduzir inicialmente 116 páginas, tem esse manuscrito e acha que talvez isso seja uma prova que possa apaziguar sua esposa. Pede permissão a Joseph. Joseph pede e é dito que não. Pede novamente, mas é recusado. Pede uma terceira vez e o Senhor relutantemente diz que sim. Ele leva o livro para casa, mas é colocado sob o estrito compromisso de mostrá-lo a um grupo muito pequeno de pessoas e se atém a isso por um tempo. Mas depois se esquece ou se desvia. Não sabemos muito sobre o motivo, mas depois ele mostra para um grupo maior de pessoas. Ele não é apenas uma vítima completamente inocente aqui. Ele não cumpriu o acordo que fez. Obedeceu aos termos e condições com os quais concordou ao tomar emprestadas as 116 páginas e acabou descobrindo que elas desapareceram. Mas, como observou o Dr. Dirk Matt, elas não foram perdidas, foram roubadas, e o Senhor lhes diz isso mais tarde. Finalmente, Joseph, que está em Harmony, sua esposa o incentiva a ir embora porque Martin não voltou. Eles estão preocupados. Ele deixa sua esposa em circunstâncias de saúde difíceis e vai pedir que Martin volte. Na manhã marcada, Martin finalmente chega e se acalma. Quero dizer, não queria entrar e dar as más notícias a Joseph. Por 2 ou 3 horas, deixa toda a família Smith esperando pelo café da manhã, finalmente chega e dá a má notícia. E Joseph acha que sua alma está perdida. Martin acredita que sua alma está perdida. E, de fato, Joseph perde privilégios por causa disso. Perde o Urim e Tumim por um tempo, que lhe são tirados até que ele se arrependa adequadamente e os tenha de volta. Quando ele o faz, o anjo, li isso hoje de manhã, na versão de Lucy Mack Smith, o anjo ficou feliz em devolvê-los. O céu estava torcendo para que Joseph fizesse as mudanças necessárias para recuperar os privilégios que haviam sido suspensos por um período. Eles não estavam punindo com alegria e raiva por seus erros, mas queriam que ele fizesse as mudanças necessárias para obter a segunda chance que Deus concedeu a Joseph e Martin.
Martin acaba voltando e se torna uma das 3 testemunhas. Falaremos mais sobre o resto da história daqui a pouco. Só estou pensando no contexto histórico porque acho que todos nós perdemos coisas, perdemos documentos. Mas qual é a pergunta que você faz aos seus alunos, Hank? Bem, você não o salvou? Você não salvou uma cópia? Não existe Microsoft? Quantas horas você acha que são necessárias para criar 116 páginas de um manuscrito? E é nisso que penso também, no investimento de tempo que seria necessário para isso. Então, deixar isso fora de suas mãos é um pouco assustador. 116 páginas em um documento que você não pode salvar nem fotocopiar. John, não sei se você já passou por isso ou o Hank, mas você tem razão. Quando está escrevendo algo, se você já perdeu um documento, mesmo sabendo que poderia escrever novamente, é muito frustrante. Eu me esforcei tanto para colocar o que eu queria no meu computador e agora ele se foi. Detesto essa sensação. E para eles, de fato, eles não terão essas 116 páginas de volta. Embora eu não possa deixar de me perguntar, tenho certeza de que Joseph ganhou experiência como tradutor e o processo foi inestimável, e que ele não perdeu isso. Acho que fico frustrado quando escrevo um texto de 116 palavras e, de alguma forma, perco. É verdade. Levei muito tempo para fazer isso. Rob, deixe-me ter certeza de que entendi bem a história. Na semana passada, conversamos com o Dr. Scott Woodward sobre o fato de Joseph ter obtido as placas. Ele agora está casado, está de volta a Nova York e a perseguição é muito grande. As pessoas querem essas placas. É interessante hoje que os críticos de Joseph Smith afirmam que ele nunca teve placas, enquanto seus inimigos daquela época acreditam apenas nisso, certo? Que ele as tem. Então ele precisa mudar de volta para a casa de Emma, que fica a quantos quilômetros? Mais de 120 quilômetros. Para nós, isso é uma viagem de 3 horas, mas para eles é uma viagem longa. Ele não tem dinheiro para fazer a mudança. Martin lhe dá $50, como você disse, para fazer a mudança de volta para a Pensilvânia. E então Martin vem visitá-lo e também serve como escriba, enquanto eles estão descobrindo o que fazer. Acho que conversamos na semana passada, John, sobre o fato de Martin ter ido a Nova York para ver como vamos fazer isso. Ele conversa com Charles Anton, volta e continua a trabalhar com Joseph. Rob, Martin está viajando de um lado para o outro entre Harmony, Pensilvânia, que fica na fronteira de Nova York. Algumas pessoas talvez não entendam como os Knights que moram em Colesville, Nova York, podem estar próximos da família Hale, a família de Emma, que mora em Harmony, Pensilvânia. Bem, ambos estão na fronteira, no sul de Nova York e no norte da Pensilvânia. Então, Martin está indo e voltando às vezes. Parece que ele investiu uma quantidade significativa de tempo, talvez até mais valiosa do que o dinheiro que contribuiu para Joseph. Certo. Então, Martin disse: olha, as coisas são muito difíceis para mim em Nova York. Deixe-me pegar essas páginas do manuscrito. Elas são lindas, são incríveis. Deixe-me levá-las de volta. As pessoas que estão me criticando ficarão convencidas de que esse trabalho é incrível. É de Deus. Vou trazê-lo de volta, prometo que o trarei de volta e ele não volta. Entendi bem a história, Rob. Sim, esse é o meu entendimento. E isso lhe diz algo sobre o quão belas devem ter sido essas 116 páginas, as histórias, os textos, os ensinamentos, que Martin achou que seriam convincentes o suficiente para convencer aqueles que duvidavam. Não foi por razões que descobriremos na seção 5, de que a prova intelectual não faria diferença para os de coração duro, mas deve ter sido um texto belo e poderoso. Já mencionamos algumas vezes neste podcast o nome de Dick Bennett, ou Dr. Richard Bennett, e ele já participou no podcast. Ele escreveu um artigo muito perspicaz anos atrás. Acho que se chamava
cuidadosamente educados nos primeiros princípios. E eu nunca tinha pensado nisso. Mas, Hank, você sabe que eu adoro os primeiros princípios e a regra de fé 4, a doutrina de Cristo. E toda a tese dele era que Joseph Smith não apenas, vejamos quais são alguns dos primeiros princípios. Vamos dizer fé. Vamos dizer arrependimento. Ele fala sobre a primeira visão, a fé necessária para isso, a fé necessária para Moroni, e depois fala sobre perder as 116 páginas e o arrependimento. Joseph Smith não disse apenas, arrependimento. Ele viveu isso. Ele viveu o arrependimento doloroso e passou por isso. E depois, à medida que continuavam a traduzir, recomeçaram o batismo. Foi um ótimo artigo pensar. Sim, ele viveu essas coisas antes de ensinar a fé em Cristo, o arrependimento e o batismo. E eu não tinha pensado nisso antes, mas este é um episódio do tipo arrependimento doloroso aqui, no qual Joseph Smith foi ensinado antes da carta de Wentworth e das regras de fé serem escritas. Adoro a noção de que todos os profetas sobre os quais lemos e cujos ensinamentos lemos eram aprendizes de experiências espirituais. Quando Mormon fala sobre caridade e o puro amor de Cristo, ele não está escrevendo com base no conhecimento de um livro. Ele aprendeu a amar seus inimigos, literalmente no caso dele. John, o Dr. Bennett, realmente transformou isso em um livro. Chama-se Escola do Profeta. Como o Senhor ensinou o Evangelho a Joseph. Ele chama isso de período de incubação de 10 anos, no qual ele precisa aprender a ter fé, arrependimento, batismo e o Espírito Santo antes de poder ensinar fé, arrependimento, batismo e o Espírito Santo. E nós amamos Richard Bennett. Todos nós aqui temos grande amor e respeito pelo Dr. Bennett. Posso ler algo? Isso foi há muito tempo, em 1994. O Elder Holland estava falando a um grupo de professores do seminário e do instituto. É um discurso chamado Um Estandarte para Meu Povo. Ele fala sobre a perda dessas páginas e como essa experiência pode promover a fé para aqueles de nós que agora estão olhando para trás. É isso que ele diz. Se a perda das 116 páginas foi simplesmente o desaparecimento de alguma literatura de sabedoria ponderada e alguns capítulos de ficção notavelmente hábil, como diriam os oponentes do livro de Mormon, qual é o problema? Porque toda essa história de Joseph passar pelas profundezas do inferno, preocupando-se se iria receber o manuscrito de volta e temendo a repreensão de Deus. Ele estuda rapidamente. Ele é um talento de fronteira. Ele pode simplesmente escrever mais um pouco. Ouça um pouco da emoção desse momento difícil. Quando Martin não retornou e não voltou com o manuscrito, embora Joseph estivesse quase exausto, o sono havia fugido de seus olhos. Ele também não desejava comer, pois sentia que havia feito algo errado. E ele não sabia quão grande era sua condenação. Isso vem de sua mãe. Quando um companheiro de viagem perguntou sobre a aparência sombria de Joseph, a causa de sua aflição, Joseph agradeceu a gentileza e mencionou que estava cuidando de uma esposa e um filho doentes e que a criança havia morrido. Como resultado, sua esposa estava muito desanimada, mas ele se absteve de dar qualquer outra explicação além dessa. Quando pressionado sobre a situação, Joseph respondeu como antes, que havia deixado sua esposa com a saúde tão precária que temia não encontrá-la viva quando voltasse. Além disso, ele havia enterrado seu primeiro e único filho há poucos dias atrás. Havia outro problema em seu coração que ele não mencionou? Mais uma vez, isso vem de sua mãe. Outro problema. Esse é o Elder Holland, mais profundo do que esses? Mais profundo do que uma esposa que está prestes a morrer e um filho que já morreu? Quão profundo pode ser esse problema e qual poderia ser a natureza dele? Bem, este é o Elder Holland. Você e eu sabemos a resposta para isso. Na manhã seguinte,
chegaram às 8h. Depois, 9h, 10, 11, 10. Finalmente, às 12h30, Martin foi visto caminhando com passos lentos e medidos em direção à casa da família Smith, com os olhos fixos no chão, sem piedade. Em seguida, ele parou no portão e cobriu os olhos com o chapéu. Finalmente, reunindo coragem para entrar na casa, ele pega a faca e o garfo para comer a refeição do meio-dia com a família Smith, mas imediatamente deixa cair os utensílios. Hiram Smith, observando, diz: "Martin, você está doente?" Ao que Martin leva as mãos à cabeça e grita em um tom de profunda angústia: "Perdi minha alma, perdi minha alma." Joseph, que não havia verbalizado seus temores até então, levanta-se da mesa. "Martin, você perdeu o manuscrito, quebrou seu juramento e trouxe a condenação sobre minha cabeça, assim como sobre a sua." "Sim, ele se foi", diz Martin. "Não sei onde." Joseph aperta as mãos. "Tudo está perdido. Tudo está perdido. O que devo fazer?" "Eu pequei. Tentei a ira de Deus. Eu deveria ter ficado satisfeito com a primeira resposta." Ele chora, geme e caminha pelo chão em angústia. Por fim, ele diz a Martin que vá procurar novamente. "Não", diz Martin, "é tudo em vão. Eu rasguei camas e travesseiros. Sei que não está lá." "Então", diz Joseph, "como posso voltar com uma história como essa? Não me atrevo a fazer isso. Como me apresentarei perante o Senhor? Com que repreensão? Não sou digno do anjo do Altíssimo." Vocês conseguem imaginar, Moroni? Falamos sobre isso. Durante anos, conversamos sobre isso. Vocês podem ler todo esse discurso. Podemos colocar um link para ele em nossas notas do programa, mas quero que vejam como o Elder Holland fala sobre isso. Ele fala sobre toda essa cena e diz: "Essa é uma historinha elaborada que não faz absolutamente nenhum sentido. A menos, é claro, que realmente houvesse placas, que realmente houvesse um processo de tradução em andamento, que realmente houvesse um convênio solene feito com o Senhor e que realmente houvesse um inimigo que não quisesse que esse livro fosse publicado nesta geração." Isso é que é um talento literário e um dom para ficção. Isso se chama sarcasmo. Aqueles de vocês que são... Espera, o quê? Lucy Mack Smith recebeu junto com seu filho. Se tudo isso for um empreendimento imaginário, para não falar das performances fantásticas do senhor e da senhora Harris e de toda a primeira geração da igreja, o que significa apenas dizer o que muitos já disseram antes, que se Joseph Smith ou qualquer outra pessoa criou o Livro de Mormon do nada, isso, para mim, é um milagre muito maior do que a proposição de que ele o traduziu de um registro antigo por uma investidura de poder divino. Eu nunca tinha pensado nisso antes, Rob, que todas essas pessoas da família já acreditam nele. Não haveria razão para essa grande cena dramática se eles estivessem inventando tudo. Com certeza. Na verdade, nessa mesma linha, se você fosse um treinador de vida para uma fraude que finge ser um profeta, você diria: "Isso que você está chamando de revelação faz com que você seja mal visto. Faz com que seu principal financiador fique mal visto. Não é isso que queremos. Queremos algo que faça as pessoas pensarem que você é um santo, que você é perfeito." Que atitude estranha. Se fosse parte de uma farsa elaborada, ter as sessões 3, 5 e 10 entre suas primeiras revelações registradas e publicadas, nas quais o Senhor o espanca publicamente. Na história de minha vida, espero que não comece com: "Aqui estão seus principais erros. Vamos examiná-los primeiro." Quem, em sã consciência, colocaria isso em primeiro lugar, a menos que pensasse: "Bem, é do Senhor. Tenho que colocar isso." Quero dizer, veremos que Pedro, Marta, Leí, o irmão de Jared, são todos repreendidos publicamente pelo Senhor, e essas repreensões, esse castigo, é canonizado. Já imaginou se suas mais severas repreensões de Deus fossem canonizadas para que as pessoas o beneficiassem?
Temos alguma ideia de quanto tempo levou essas 116 páginas? Não sou especialista nisso, mas me parece que se trata de um período de alguns meses. E, Rob, isso não é também anos de tutoria do anjo? Esse é um processo que começou em 1823. Em Harmony. E se você ainda não foi a Harmony, eu fui em maio passado. Que lugar sagrado! Você pode ver por que o presidente Nelson adorou dedicar esse local de restauração. Perto da casa onde Joseph estava fazendo algumas das traduções, está o local de sepultamento daquele bebê. Não tenho ideia do papel que aquela aflição única e terrível, que eu não vivenciei, pode ter desempenhado na formação de Joseph. Quando você estava lendo esse relato e falando sobre as circunstâncias difíceis em que Joseph se encontrava pessoalmente na época em que ele voltou para Palmira, lembrei-me deste versículo da tradução de Joseph Smith, de Hebreus 11:40. Deus providenciou algumas coisas melhores para eles, e depois esse acréscimo na tradução de Joseph Smith, por meio de seus sofrimentos, pois sem sofrimentos, eles não poderiam ser aperfeiçoados. Parece-me que tudo o que Joseph vivencia aqui faz parte de um processo de refinamento que o ajuda a se tornar o discípulo que ele precisa ser para exercer esse extraordinário dom de tradução que nos dá esse incomparável volume de escrituras, o Livro de Mormon. Rob, você está estudando isso há muito tempo. Em suas palavras, como Joseph se sente quando sabe que essas páginas se foram? Porque para você, para mim, para o John e para nossos ouvintes, nós sabemos que isso vai dar certo. Oh, Joseph, não se preocupe, há muitas coisas boas por vir, mas ele não sabe disso. De fato, ele teme que sua alma esteja perdida. É por isso que, ao entrarmos agora no texto da seção 3, os versículos 1 e 3 devem ter sido uma boa notícia. Embora sejam seguidos por algumas repreensões severas, Joseph teve de tirar muita esperança dos versículos 1 e 3. As obras, os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem ser reduzidos a nada. Lembrem-se, estou no versículo 3 agora, que não é a obra de Deus que é frustrada, mas a obra dos homens. Algum de vocês tem alguma ideia de por que isso teria sido tão reconfortante para Joseph ouvir naquele momento? Só estou me perguntando se ele está pensando, há um backup em algum lugar. Do jeito que ele está falando agora, deve haver um plano reserva. Eu sempre adoro essa palavra. O plano. Deus tem um plano para nós e para a obra. Fato de que ele não está desinteressado apenas observando o desenrolar, mas tem um plano em mente, é sempre reconfortante para mim. De fato, em sua presciência, acho que o Senhor queria que viesse primeiro no livro de Mormon o tempo todo era primeiro Nefe. Ele não ficou surpreso com isso e preparou o caminho para um propósito sábio que desconheço, disse Mormon. Robbie, acho que é importante fazer o que você está nos dizendo para fazer aqui, que é parar e se colocar na situação dele. Aqui está alguém que foi orientado por anos e sente que fracassou. Acho que Emma disse que ele não podia ser consolado. E então descobrir que há uma rede de segurança divina, que ele não caiu, não quebrou o pescoço espiritualmente, que será capaz de se recuperar disso, bem, acho que isso é reconfortante para todos nós que cometemos erros e pecados em nossas jornadas na vida e na tentativa de construir o reino de Deus. Acho que esses 2 versículos devem aliviar a angústia e a ansiedade desnecessárias que às vezes sentimos ao nos preocuparmos com a possibilidade de termos frustrado a obra de Deus. Lembro-me, não foi um erro meu, mas na primeira vez em que fui um jovem missionário na Alemanha, tivemos alguém que estava comprometido com o batismo e que veio à igreja. Os discursos não eram os que esperávamos na reunião sacramental. Não sei se você já teve essa experiência antes. Depois disso, eu estava tentando encontrar esse irmão para fazer algum controle de danos. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele disse: Gott ist unter euch. Deus está entre vocês. Eu pensei, sim, ele está.
Era exatamente o que eu estava pensando. É isso mesmo. De alguma forma, com a compensação divina, aqueles discursos ainda serviram como catalisadores de revelação para ele de que aquela era a Igreja de Jesus Cristo, apesar das imperfeições dos oradores. Tenho um pouco de confiança e esperança nesses 2 versículos para saber que quando eu estiver tentando, Deus compensará o resto. Todos nós 3 fomos pais jovens a enterrar aquele filho e depois ter isso, e então o Senhor o deixa ficar lá por um tempo, certo, Rob? Ele fica sentindo essa dor por um tempo. Esse é um doloroso período preparatório para o jovem Joseph que, a meu ver, é necessário para galvanizar sua determinação para que ele nunca mais queira sucumbir às pressões de tentar agradar as pessoas, mas para que esteja absolutamente concentrado em tentar agradar a Deus. E quando chegarmos à essência da repreensão, falaremos mais sobre isso. Mas, primeiro, vamos nos deter um pouco mais nesse princípio ao pensarmos nesse padrão de pessoas extraordinárias que foram repreendidas publicamente nas Escrituras para nosso benefício. E esse princípio, para mim, é simplesmente que a correção divina do curso é uma parte crucial do currículo de Deus, mesmo para seus discípulos mais confiáveis, talvez até especialmente para seus discípulos mais confiáveis. O Elder Maxwell disse: "O Senhor está realmente presente para castigar aqueles a quem Ele ama, inclusive os espiritualmente preeminentes. Portanto, quando sentimos algum castigo divino, não devemos pensar que estou na lista de perdedores espirituais de Deus. Em vez disso, o técnico se importa o suficiente comigo para me ajudar a melhorar meu jogo. Aparentemente, o time precisa de mim." O Elder Christofferson disse: "Gostaria de falar de uma atitude e prática específicas que precisamos adotar se quisermos atender às elevadas expectativas de nosso Pai Celestial. É isso. Aceitar de bom grado e até mesmo buscar a correção. A correção é vital se quisermos conformar nossa vida a um homem perfeito." Ele está citando Efésios 4:13 agora. "Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo." Paulo disse sobre a correção ou castigo divino: "Porque o Senhor castiga a quem ama", citando Hebreus 12:6. Embora muitas vezes seja difícil de suportar, devemos realmente nos alegrar com o fato de que Deus nos considera dignos do tempo e do trabalho de correção. Vemos exemplos de como o Senhor castiga aqueles a quem ama. Para mim, devo lhe dizer que essa é uma das características espirituais mais difíceis de desenvolver. Ainda estou trabalhando nisso porque meu homem natural é defensivo e quer se justificar. Lembro de uma história que o Elder Paul Johnson contou anos atrás para os professores na Universidade de Brigham Young. Na verdade, entrei em contato com ele para obter uma versão exata da história e sua permissão para compartilhá-la. Como autoridade geral, em certa ocasião, ele estava sendo corrigido por um membro dos 12 apóstolos, que tinha uma compreensão equivocada dos fatos subjacentes. E é por isso que o Elder Johnson está onde está e eu certamente não estou. Ele não corrige o registro. Ele se preocupa mais em aprender com esse apóstolo do que em parecer bem. E o meu homem natural estaria disposto a dizer: "Não, não, não, a culpa não foi minha. Não fui eu quem cometeu esse erro." O que ele disse foi depois que percebi que, embora os detalhes daquela situação específica não fossem exatos, havia uma fraqueza pessoal subjacente a mim que a correção dele abordou. Percebi que se eu tivesse dito algo, provavelmente teria perdido a lição que o Senhor tinha para mim. Esse é um nível incrível de humildade que eu não tenho, mas quero me tornar mais parecido com o Elder Johnson, mais parecido com Joseph Smith e mais parecido com Martin, todos os quais respondem bem à correção divina que leva a maiores oportunidades e crescimento espiritual para eles. Vocês se lembram do discurso da irmã Michelle Craig, Descontentamento Divino, em que ela disse que o descontentamento divino leva à humildade e não à autopiedade
ou ao desânimo que advém de comparações em que sempre ficamos aquém, foi um belo discurso em que ela disse: está tudo bem, aceite a correção do Senhor. Eu estava ouvindo Adam Grant, que é um grande escritor e acadêmico, e ele havia escrito um artigo que desafiava com sucesso uma descoberta de Daniel Kahneman, que é um ganhador do Prêmio Nobel e um ícone em sua área. Um dia, ele sentou com o acadêmico sênior ganhador do Prêmio Nobel, cujo trabalho ele havia contestado, e Kahneman agradeceu e disse algo como: estou menos errado hoje do que estava ontem. Obrigado. Essa é uma ótima atitude de humildade a ser adotada. Receber a correção divina e dizer: obrigado. Agora sei algo sobre mim mesmo e sobre como melhorar e como me aperfeiçoar que não sabia ontem. Lembro-me de ouvir uma palestra há 20 anos de um arqueólogo chamado John E. Clark. Logo no início de seu discurso, ele mostrou todos os supostos anacronismos do livro de Mormon, e então disse: nossos críticos fizeram mais do que nós jamais poderíamos ter feito, porque eles apontaram todas essas coisas. Então, os arqueólogos, desde então, encontraram todas essas supostas falhas no livro de Mormon, ou anacronismos no livro de Mormon, e então ele mostrou como a resposta a eles inverteu tudo. Foi muito interessante ver isso, agradecer aos críticos por apontarem coisas que precisam de mais estudos e que esclareceram. Você já teve essa sensação? Nunca mais vou fazer isso. Você acha que Joseph já teve isso? Nunca mais farei isso. Há um versículo que sempre adorei na Pérola de Grande Valor. Apenas um pequeno comentário. Moisés 6:55. E o Senhor falou a Adão dizendo: visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração e eles provam o amargo para saber apreciar o bom. E acho que muitos de nós passamos por isso. Não quero sentir assim novamente. Não quero fazer isso de novo. Há uma lição nisso, cuidadosamente estudada nos primeiros princípios. Como parte de minha pesquisa de dissertação, tive a oportunidade de estudar alguns resumos de casos do Tribunal Supremo. Acabei de anotar isso aqui. Trata-se de Anthony Kennedy, que foi juiz do Tribunal Supremo. Ele disse: para aqueles que estão recebendo críticas, ofereço o seguinte conselho: encare a crítica como uma informação valiosa sobre como ser melhor, não como um ataque pessoal. Além disso, assuma a responsabilidade pela crítica em vez de ficar na defensiva. E então isso me chamou a atenção, Rob, porque essa repreensão vem do senhor Justice Kennedy. Por fim, veja a crítica como uma oportunidade de trabalhar junto com o crítico para resolver o problema. Não se trata de uma situação adversa. Portanto, talvez essas repreensões divinas que vêm do Senhor possam ser vistas como oportunidades de trabalhar com o Senhor ainda mais de perto. Mesmo quando alguém está errado em sua maior parte, há um núcleo de verdade no que ele disse. Quando eu era vice-presidente de consolidação de sistemas em uma empresa controladora das empresas Blue Cross Blue Shield em Washington, Oregon, Idaho e Utah, eu tinha um colega, éramos colegas. Ambos nos reportamos ao presidente da empresa, e ele me repreendeu um dia por 30 minutos, e eu achei que aquilo foi totalmente despropositado. Foi a coisa menos profissional que já vi em minha carreira. Ele ficou ofendido por eu não tê-lo consultado antes de fazer algo. Achou que eu estava usurpando seu papel de alguma forma. E eu tive o bom senso de pedir desculpas, sem me defender, dizendo-lhe que faria melhor no futuro. Mas naquela noite, enquanto orava, acho que o que eu estava esperando era uma afirmação divina de que meu colega era um idiota e estava passando dos limites. Não tenho certeza de como fiz a oração exatamente, mas acho que essa foi a essência dela, se eu fosse honesto. Senhor, você não o odeia tanto quanto eu? Em vez disso, a resposta que recebi foi: sim, sim, ele estava passando dos limites.
Mas para que você realize as coisas que eu quero que você realize, preciso que você faça melhor. E essa foi uma lição que nunca esquecerei. Que em termos de comunicação e de evitar ofender desnecessariamente algumas pessoas, havia algumas coisas que eu poderia fazer para ser mais intencional e mais cuidadoso, e espero ter aprendido algumas lições com isso. Uau! John, como é a frase que alguém nos ensinou? O Senhor é fácil de agradar e impossível de satisfazer. E fica claro nessas sessões que ele é um Deus de grande amor, mas também de grandes expectativas. Às vezes minimizamos isso um pouco demais se nos concentrarmos exclusivamente na misericórdia e no amor de Deus e não em suas altas expectativas e justiça. Ele realmente chama Joseph e Martin à responsabilidade porque precisa que eles façam coisas extraordinárias. Se eu pudesse pular um pouco para o versículo 10, porque, rapaz, você leu essa parte, essa primeira parte, as obras, os desígnios, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. No versículo 4, você não considera os conselhos de Deus. Mas então, rapaz, versículo 10, lembre-se de que Deus é misericordioso. Portanto, arrependa-se do que você fez, que é contrário ao mandamento que eu lhe dei. E essa frase, Henk, que você citou no manual da lição, você ainda é escolhido. Uma das perguntas difíceis que tenho ouvido por aí é: ei, eu fiz besteira. Será que minha bênção patriarcal ainda conta? E eu adoro essa frase. Você ainda é escolhido e novamente chamado para a obra. Não sei se ela responde perfeitamente à pergunta de todos, mas adoro a ideia de que Pedro foi chamado de rocha antes de vacilar e ainda é a rocha, certo? E no versículo 9: Eis que tu és Joseph, e foste escolhido para fazer a obra do Senhor. Mas por causa de transgressão, se não ficares atento, cairás. Podemos colocar nossos próprios nomes. Você é John, você é Hank, você é Rob, você foi escolhido e você ainda é chamado para fazer essas coisas em sua bênção patriarcal. Adoro essa percepção, John. O senhor é um bom professor, não é? Seja mais cuidadoso da próxima vez. Vamos ler os versículos 4 a 8 e 15 e dar uma olhada na essência da repreensão e ver o que aprendemos. Talvez possamos nos revezar na leitura. Vou ler o quarto. Pois embora um homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar da própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames da própria vontade e de seus desejos carnais, cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Versículo 5. Eis que essas coisas te foram confiadas, mas quão rigorosos foram os mandamentos que recebeste? E lembra-te também das promessas que te foram feitas, caso não os transgredisses. Versículo 6. E eis que frequentemente transgrediste os mandamentos e as leis de Deus e seguiste as persuasões dos homens. Essa é a minha frase favorita em toda essa sessão. Voltaremos a ela, provavelmente porque é o conselho mais precioso do Senhor. Pois eis que, versículo 7, não deveis temer mais ao homem do que a Deus. Embora os homens desprezem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras, ainda assim você deveria ter sido fiel. E ele teria estendido seu braço e o sustentado contra todos os dardos inflamados do adversário. E até mesmo a senhora Harris. E ele teria estado com vocês em todos os momentos de angústia. E então, o versículo 15, Hank. Pois permitiste que o conselho de seu diretor fosse pisoteado desde o princípio. Oh, cara! Está certo. Deus não se retrai. De fato, mais tarde ele tem coisas ainda mais duras a dizer sobre Martin. Não sabemos quando Martin leu pela primeira vez a revelação que conhecemos como seção 3, mas ele certamente leu a seção 5. Ele é chamado de homem iníquo e é dito que precisa se humilhar e se arrepender. Mas antes de falarmos sobre a reação de Joseph e Martin, o que chama a sua atenção nesse castigo divino? Que lições você acha que devemos extrair dessa dolorosa lição que Joseph aprende?
Vejo o Senhor dizendo: a vontade de Deus, a sua vontade. Qual delas você vai escolher? Se escolher a minha, eu o apoiarei em tudo. Ouço o Senhor dizendo no versículo 8: Eu não teria deixado você sozinho. Talvez você tivesse perdido Martin como amigo, talvez você lhe dissesse não e ele fosse embora para sempre. Eu teria estado ao seu lado. Em todos os momentos de dificuldade. Eu teria estado ao seu lado. Teria estendido meu braço e lhe dado apoio. Por que você estava tão preocupada em perder o Martin quando eu estava aqui pronto para ajudar? Acho que uma das perguntas mais importantes para todo discípulo de Jesus Cristo é, em última análise, de quem é a aprovação mais importante para mim? A quem eu quero agradar? Para um adolescente em uma festa, ele poderia perguntar: como meus amigos reagirão se eu for embora? Ou poderia se perguntar: como Deus se sentirá se eu ficar? A pergunta que escolhemos determina nosso comportamento. E aqui Joseph é ensinado a se preocupar mais com a aprovação de Deus do que com a de qualquer outra pessoa e a não seguir as persuasões dos homens. Essa não é apenas uma questão de bem ou mal. Quando estava me candidatando para ensinar na Universidade de Brigham Young, Idaho, fui escolhido como finalista e preparei uma lição com uma abertura para começar. Na verdade, senti que tinha sido inspirado com aquela abertura específica e a comentei com minha esposa e meu querido amigo Mark Beecher, dois dos professores cujas opiniões eu mais respeito na igreja. E ambos disseram: essa não. Eu pensei em uma diferente e ambos disseram: está ótimo. Então, na noite anterior, no meu quarto de motel, eu estava praticando e me sentindo inseguro em relação a essa nova abertura que eu tinha. Oro e tenho uma impressão distinta. Eu já lhe dei a minha. Eu lhe dei o que eu quero que você use. Uau! E optei por essa. Diane e Mark são santos consagrados, então eu não estava escolhendo entre alguém que tentava me oferecer heroína e uma vida terrível. Eu estava escolhendo entre pessoas boas que tinham ótimas ideias e cujo julgamento eu tinha grandes motivos para respeitar. E, no entanto, nesse caso, Deus me deu instruções diferentes e senti que estava quase me testando, dizendo que se eu quisesse sua ajuda e suas bênçãos, precisaria seguir o que ele estava me pedindo para fazer. Uau! Às vezes, em nossa casa, Rob, citamos Dumbledore como se ele fosse o 13º apóstolo. E ele faz uma ótima declaração para Neville Longbottom. Não sei se algum de vocês leu Harry Potter, mas eu digo isso aos meus filhos na voz de Dumbledore. Então, isso pode soar um pouco brega, mas ele diz: é preciso muita bravura para enfrentar seus inimigos, mas muito mais para enfrentar seus amigos. Foi isso que Joseph teve de fazer. Ele teve de voltar para Martin e dizer: eu amo você. Você é meu amigo e não vou fazer isso. E isso exige muita coragem. Você pode pensar nos jovens de todo o mundo que precisam enfrentar seus amigos. Quando eles dizem: venha fazer isso, vai ser divertido, venha. Não, eu não vou. Você é meu amigo, mas não. É uma pena que não tenhamos tido Harry Potter em um ambiente espiritual. Harry, você não pode agradar a Deus sem perturbar Satanás. Foi isso que o elder Richard G. Scott disse. Você não pode agradar a Deus sem perturbar Satanás. O elder Lynn G. Robbins disse: quando as pessoas tentam salvar a face dos homens, elas podem, sem querer, perder a face de Deus. Quero dizer, esse tem sido um problema para homens e mulheres naturais ao longo do tempo, e, portanto, um ponto de frequente ênfase profética ao longo do tempo. Você mencionou em seu episódio anterior sobre isso, Hank, Isaías falando sobre isso, no capítulo 51, versículos 12 e 13. Quem és tu, para que temas o homem que há de morrer, e o filho do homem, que será feito como a erva? Você está preocupado com o fato de que eles vão derreter? Você está preocupado com eles? Sério? Você me tem aqui, o Criador do universo, e está preocupado em desagradá-los em vez de me desagradar? O que está pensando? Um dos versículos mais trágicos das Escrituras para mim. 2 versículos.
João 12:40 e 2-43. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos no capítulo anterior. E João escreve: Contudo, até muitos dos chefes creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Joseph precisa se livrar do desejo de obter a aprovação de homens e mulheres e se concentrar com afinco na aprovação de Deus. Hank, você consegue imaginar, por exemplo, se tivéssemos gravado um podcast inteiro? Quero dizer, esse manuscrito provavelmente levou dias, semanas, nem sei quanto tempo, 116 páginas. E se perdêssemos uma gravação de 2, 3, 4 horas? Você consegue imaginar uma coisa dessas? Você consegue imaginar? Sabe quem me vem à mente, John? É a irmã Reina Aburto, que estava conosco quando perdemos toda a sua gravação. Irmã Aburto, se você estiver por aí, ainda nos sentimos muito mal com isso. John, ela teve de voltar e regravar todo o episódio, e foi muito gentil. E isso foi o quê? Umas 2 horas de trabalho? Isso foi há algumas horas. Ficamos arrasados. Ficamos mortificados e nos sentimos tão mal que ela teve de voltar e fazer tudo de novo. Vocês provavelmente já viram episódios de filme Chosen. Meu personagem favorito nesses primeiros episódios é Nicodemos, porque ele é muito conflituoso, especialmente quando sua esposa lhe diz: "Eu amo nossa vida." Ele está se apresentando no simpósio. Todos o respeitam, mas ele está em conflito por dentro. Acho que ele é o meu ator favorito até agora. O que você acabou de dizer, Rob, é que eu poderia ser expulso da sinagoga. Talvez a vida que minha esposa ama. Talvez eu esteja abrindo mão de tudo isso. Isso tornou tudo muito real para mim. Adoro o que o filme The Chosen faz ao destacar os convites do Salvador e inventar um convite fictício, mas observando como Pedro, Tiago, João e André reagem a esse convite, e depois Mateus, e depois Nicodemos, quase, mas ainda não. Mas para Nicodemos, a boa notícia, assim como para Martin Harris, é que não é o fim da história, mas ainda assim ressalta a noção de que, em algum momento de nossas vidas, todos nós temos que decidir se vamos seguir Jesus Cristo a algum custo social. Nosso fundador, Steve Sorensen, uma das primeiras vezes que o conheci, fui dar uma palestra para sua empresa na Califórnia, onde a maioria dos funcionários não é membro da igreja. E lá, Steve se levantou e começou a falar sobre o Elder Uchtdorf e o que ele aprendeu com o Elder Uchtdorf na conferência geral e fez uma citação dele. Olhei em volta e vi todos aqueles não-santos dos últimos dias fazendo anotações e ouvindo o que ele dizia. Ele não teve nenhum problema em declarar quem ele era. Este é o meu amor. Isso é o que eu faço. Isso é o que todos nós podemos aprender com isso. Ele não estava dizendo a eles para se converterem, não estava dizendo a eles que sua religião estava certa. Ele estava dizendo: vejam, aqui está algo que aprendi com esse grande líder religioso que eu tive. Eu tomei muita coragem com isso, porque desde cedo me disseram que, se eu quisesse ser um orador público, teria de escolher entre ser um santo dos últimos dias declarado ou poderia escolher ser um orador público, mas não poderia fazer as duas coisas, porque uma prejudicaria a outra. Nunca me esqueci desse momento. Aqueles que conheciam Steve sabiam que ele não tinha vergonha de ensinar. De fato, no funeral de Steve, seus filhos sabiam que a maioria das pessoas que estavam ouvindo não eram santos dos últimos dias. E todos eles disseram basicamente a mesma coisa. Se meu pai estivesse aqui e tivesse a atenção de todos vocês, ele iria querer que eu lhes falasse sobre o livro de Mórmon. Então, é isso que vou fazer. Foi muito impressionante. E depois quero falar de outro amigo que todos nós amamos. Seu nome é Carey Mulestein. Vocês sabem como Carey Mulestein é brilhante.
Sua dissertação em egiptologia na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, ganhou todos os tipos de prêmios. Depois, Carey teve de decidir se iria apoiar publicamente a igreja, especificamente a pérola de grande valor, como egiptólogo. Ele me contou, disse que houve um momento em que eu ia enviar um artigo e ele pediu à esposa que viesse. Você quer bater isso comigo porque isso vai acabar com a minha credibilidade junto aos egiptólogos do mundo todo? E eles bateram juntos. É nisso que acreditamos. É assim que eu sou. Na verdade, quando eu estava em seu programa há alguns anos atrás, eu tinha uma pequena forma de incluir João 14,6. Não há outro caminho. Eu estava mergulhando o dedo no pé, e ainda estou nas águas do ensino em outras universidades para professores sobre aprendizado e ensino, e fui abençoado com algumas oportunidades de ser palestrante principal. Mas me ocorreu que se alguém me procurasse no Google, por ter visto meu livro, ou me visto em algum lugar, a primeira coisa que encontraria seria minha participação em seu podcast, ouviria e como reagiria se me ouvisse defendendo e explicando o Salvador dizendo: não há outro caminho. E tive a nítida impressão de que sim, tanto faz. Essa é a verdade que preciso que você ensine. Não se preocupe com essas consequências. Elas não importam. De fato, acho que uma das melhores maneiras de resistir à pressão dos colegas ou de sucumbir ao desejo de ser aprovado pelos outros é seguir o conselho do profeta. Pensar de forma celestial. Quando tenho essa perspectiva eterna, preocupo-me muito menos com as consequências do momento. Adoro a pós-ressurreição. Não a ressurreição dele, mas a ressurreição do Salvador, Pedro. E em Atos 4, 19 a 20, ele recebe uma ordem de mordaça do Sinédrio, que poderia ordenar que ele fosse morto, assim como Jesus. E ele diz: sim, se é justo, aos olhos de Deus, ouvir-vos mais do que a Deus, decidam vocês. Eu vou com Deus. E o que você vai fazer? Me matar? Eu ressuscitarei, ao que parece. Vocês não têm nada contra mim, rapazes. Vou pregar e boa sorte com o que quer que estejam fazendo lá, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é pensar celestial. Isso é lindo. Hank, ouvir sobre o irmão Sorensen fazendo isso me faz lembrar de uma ocasião em que perguntei à orientadora de estágio na Faculdade de Direito de Stanford se eu deveria manter minha missão na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em meu currículo ou se precisava tirá-la. Ela não era membro da igreja e disse: Rob, diga-me, ser mórmon é uma parte importante da sua vida? E eu disse: de fato, é. Ela disse: eu meio que suspeitava disso. Então, se um escritório de advocacia odiasse os mórmons, quando você iria querer descobrir isso? Eu o manteria. Adoro esse conselho de que isso é parte integrante de quem você é. Você não quer entrar sorrateiramente em um escritório de advocacia e depois ter que tentar esconder isso. Deixe que eles saibam quem você é. Certifique-se de não acabar em um lugar onde isso não funcione para eles. Rob, você entendeu isso na sessão 3. Você está do meu lado ou não? Se você está do meu lado, então fique do meu lado. Adoro o versículo 15. Talvez seja o único lugar nas Escrituras em que temos isso. Deixe-me ser o diretor que está dando as ordens aqui. Isso é muito importante. Minha esposa e eu concordamos em uma coisa. Ela é de São Francisco. Passou a primeira infância em Maryland e depois o segundo grau e o ensino médio em Evansville, Indiana. Eu cresci na região de Seattle. Uma coisa com a qual concordamos foi que não moraríamos em uma área predominantemente dos santos dos últimos dias. Passamos a maior parte de nossa vida de casados morando em Hacksburg, Idaho, e agora em Payson, Utah, e adoramos. Sou grato pelo fato de que, em algum momento, paramos de dar as ordens e simplesmente perguntamos a Deus: para onde queres que vamos? E fomos muito abençoados por deixar Deus ser o diretor de nossas vidas e não tentar dirigi-lo. Mais uma vez, espero que essa seja a grande conclusão que os ouvintes tenham. Martin é incrivelmente bem no final e permanece firme como testemunha do livro de Mórmon,
até o fim de sua vida. Dito isso, enviei um e-mail a alguns colegas da história da igreja sobre o versículo 12, dizendo: há alguma evidência de que malvado significava algo diferente para os leitores em 1828 do que significa hoje? Porque isso parece difícil. Na verdade, os dois responderam com algumas ideias interessantes, dizendo que talvez não precisemos diluir isso e tentar explicar. Na verdade, meu amigo John Thomas me indicou essa palestra recente de John Tanner, que trabalhou na Universidade de Brigham Young e depois na Universidade de Brigham Young, Hawaii. Mas ela é fascinante. Ele disse: na igreja, parecemos relutantes em falar sobre o pecado. Normalmente falamos com eufemismos que reduzem o pecado a erros, enganos, fraquezas, falhas, deslizes e coisas do gênero. John Tanner continua: quando de fato falamos sobre pecado, é em referência a transgressões discretas, como se o problema fosse apenas nossos pecados individuais. Raramente falamos sobre a pecaminosidade, mas o que precisa ser consertado vai além de erros e falhas. Vai além até mesmo de nossos pecados individuais. O que precisamos para nos acertar com Deus é mais profundo do que isso. É com gratidão que vemos o alcance e o poder da expiação que Cristo torna possível. Cristo não apenas perdoa os pecados, mas é capaz de erradicar a pecaminosidade e nos libertar de sua escravidão. Ele não apenas apaga manchas e impurezas específicas, mas também cura nosso quebrantamento e nos torna íntegros. Sua expiação não apenas satisfaz as exigências da justiça, mas redime nossa natureza decaída. Portanto, acho que não precisamos nos desculpar pelo fato de o Senhor chamar Martim de perverso, quando ele nos disse por meio do rei Benjamim, que os homens e mulheres naturais são todos inimigos de Deus. Adoro o que Alexander Solzhenitsyn escreveu. A linha que separa o bem e o mal não passa por estados, nem por classes, nem por partidos políticos, mas sim por cada coração humano e por todos os corações humanos. Isso era verdade para Joseph e para Martin, e é verdade para nós. Podemos ter alguma esperança no fato de que o Senhor chamou esse homem iníquo para ser uma das 3 testemunhas, e ele usará você e eu, apesar de nossos pecados, quando aproveitarmos seu convite misericordioso, para nos arrependermos e nos achegarmos a ele. E na seção 5, temos o resto da história contada por Martin Harris, pois tanto ele quanto Joseph respondem bem a essa correção de curso divina. E, francamente, aprender a reagir bem à correção de curso divina pode ser uma das qualidades mais importantes que devemos desenvolver como discípulos de Cristo. Rob, você não acha que chamar o pecado de pecado nos ajuda a ter uma visão clara para fazer escolhas? Penso em José do Egito, Gênesis 39. Ele não diz: como pude cometer um deslize como esse? Ele diz: como pude fazer essa grande maldade e pecar contra Deus? Como ele vê claramente que se trata de um pecado, isso lhe dá a motivação para dizer: não posso fazer isso. Não podemos nos arrepender totalmente quando minimizamos o pecado, especialmente o nosso próprio pecado. Bem, eu adiei o homem natural, mas ele continua voltando. A seguir, a segunda parte deste episódio. Uma irmã na ala que tinha um filho, com um caso grave de paralisia cerebral, portanto, ele estava preso a uma cadeira de rodas. Ela era mãe solteira. E também tinha outros filhos adotivos. Ela desenvolveu alguns problemas de coluna, por isso não conseguia colocá-lo na banheira sozinho. Ela pediu ao bispo que solicitasse 2 pessoas todos os sábados à noite para ajudar a colocar Sammy na banheira. Nós aparecemos na primeira noite, garoto de 17 anos, ele não tem treinamento clínico, e tivemos de tirar a roupa de Sammy. Acho que ele tomava banho 1 vez por semana. Então, lá está ele sem roupas. Tentamos levá-lo até a banheira, tocando-o o mínimo possível. Isso está fora de nossa zona de conforto. Nós o colocamos na banheira. Dissemos a ela: ei, temos o Sammy na banheira. E ela disse: sim, vá em frente e dê um banho nele. Estou preparando o jantar.
E nós pensamos: o quê? Dar banho nele? O quê?